Olá, mais uma vez aqui estamos juntos. Vou falar um pouquinho mais sobre o coronavírus, né? Quero falar que, então, assim, eu sou infectologista, sou especialista em saúde pública, trabalho na faculdade com a questão da epidemiologia e não é a primeira vez que a gente está lidando com uma epidemia, né? Como diretora por mais de 10 anos dentro de uma coordenação de vigilância epidemiológica regional, e também dentro do controle da AIDS, nós vamos temos trabalhado com meningite, com epidemias de hepatite, com o AIDS mesmo, né? E a influenza, a N1H1, e agora nós estamos trabalhando com essa questão do coronavírus, né? Uma das questões que as pessoas têm tido assim muitas dúvidas, né? E principalmente as pessoas que apresentam quadro respiratório, gripes, né? Eu tô com coronavírus, como que eu vou saber que eu estou grave, né? Então, assim, essa gripe epidêmica, né? Ela traz alterações, a gente vê quantos milhares de pessoas infectadas, né? Que está se espalhando aí por todos os continentes do mundo, então agora até a África, né? Está tendo seus casos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, não é só a organização, né? O pessoal que teve lá na China também, ficou estabelecido que 80% dos casos vão ser leves, 16% dos casos, 15, 16% vão ser moderados e 5 a 6% vão ser graves, né? E aí essa questão do contágio, né? Quais são os sintomas que a pessoa apresenta, né? Que ela é cansaço, febre, tosse seca, eles podem ter dores musculares, congestões nasais, dor de garganta, diarreia, né? Bom, então assim, não é muito diferente de outros vírus. Claro, o coronavírus é um vírus respiratório, então ele se introduz pela garganta. Aí ele entra no corpo, né, através dos olhos, da boca, do nariz, né? Aí ele se liga com as células da mucosa do nariz e da garganta, do fundo do nariz e da garganta, e ele, para se replicar, ele precisa sequestrar. Ele é um bandido, ele sequestra uma célula. Aí, graças a isso, ele penetra dentro dessa célula, porque ele é um vírus, ele precisa de uma célula para ele poder se reproduzir. Aí ele se multiplica dentro dessa célula e aí ele vai originar novos vírus e aí eles vão infectar novas células, porque à medida que eles infectam uma célula, eles matam aquela célula e eles vão para outras células. Então, assim, um vírus desse que a gente entra em contato, ele pode replicar de 10 mil a 100 mil cópias, né? Então, essa resposta inflamatória, assim, grave, né, que a pessoa apresenta, né, a partir de um quadro inicial respiratório e que evolui dentro dos tubos brônquicos, né? E aí esses tubos brônquicos vão ter uma inflamação, uma irritação, aí a pessoa começa a tossir, né? Aí, o que a febre está fazendo? Mostrando que o organismo está tentando combater esse vírus, né? Aí a pessoa começa a se sentir mal, a perder o apetite, né? E aí ela pode atingir os pulmões, que é essa pneumonite, né? Ou pneumonia, né? Ele dá uma pneumonia ali intersticial, né? Então aí o paciente não consegue respirar, ele sente que está um ar ruim, ele quer respirar aquele ar bom, então o oxigênio não é suficiente, né? E aí realmente a pessoa tem que ser hospitalizado, ser entubado, né? Ser conectado a um respirador, para que esse respirador possa vencer essa guerra para a pessoa, né? Agora, não é só essa questão da infecção. A gente vai ver que o nosso corpo tem outro lado, ele tem forças para combater. Qual que é essa resistência, né, que a pessoa vai ter, né? Então, isso vai depender de cada um, por isso que cada pessoa tem a sua resposta, né? Então, essas estruturas pulmonares, à medida que os vírus atingem, né, elas vão se infeccionando, né? E aí o corpo não tem o oxigênio suficiente para
para o organismo e daí a insuficiência respiratória, né? Então é um conflito, né? Então é uma guerra mesmo entre com a pessoa e o vírus, né? E às vezes quando ele danifica muito o corpo, é essa questão que às vezes até a pessoa não consegue fazer as respostas e evoluir para o óbito, né? As pessoas perguntam ainda, né? O coronavírus, ele pode se espalhar por outras partes? Sim, por todo o corpo. Ele pode atingir o coração, pode atingir o rim, pode atingir o fígado, pode atingir tudo, né? E até o tubo digestivo. Por isso que a pessoa, às vezes, alguns casos, né, não tanto quanto da gripe N1H1, mas a gente tem relatos de pessoas com quadros digestivos e diarreia, né? Então ele se espalha, ele as semelhanças dessas outras viroses pelo coronavírus, né? A gente vê que as pessoas podem chegar a estágios mais graves e é isso que a gente tem essa preocupação, né? Então assim, gente, com certeza vocês vão saber que momento que vocês vão precisar procurar uma unidade básica de saúde. Se vocês tiverem uma dúvida, é sinal que vocês não estão precisando de uma unidade de hospitalar, de uma UTI, tá certo? Então, assim, deixe para quem precisa. Chegando lá, os médicos vão tomar as providências cabíveis, né? Se tiver indicação de medicamento, vai se fazer. Hoje está muito se falando na hidroxicloroquina e na azitromicina, né? Isso aqui não falta no Brasil, né? São remédios relativamente baratos. Nós que somos um país da malária, né? Nós temos esses medicamentos, o próprio governo está providenciando. Então, se eles funcionarem, assim, não vai ser nosso problema utilizar, né? Agora, o raio-x dá alguma coisa? Ó, nem todo mundo sabe enxergar no raio-x e também nem sempre é possível você verificar essas agressões do vírus, mas a tomografia com certeza faz isso. Mas também aquilo, lugar que não tiver a tomografia também não precisa disso, né? A pessoa já sabe qual o comprometimento que o vírus dá e a conduta que tem que tomar. Então, assim, a respeito disso, não existe dúvidas, né? Agora, a nossa parte é essa, tentar ter o menor contato possível com o vírus, né? Porque se um vírus faz tudo isso, imagine uma carga viral muito maior que o organismo não consiga eliminar, né? Então, nós temos que estar fortes, temos que beber muita água, se alimentar bem, mas também é aquilo, se alimentar bem não precisa comer demais, né? É uma vida saudável. Ah, como é que eu faço? Veja você não precisa ficar dentro de casa. Hoje nós até estamos fazendo aqui fora de casa, né? Eu estou aqui, eu com a minha irmã, que é a produtora aqui dos vídeos, né? A Fátima Paiva, e nós estamos aqui fora, respirando um ar livre, né? E todo mundo que faça isso. E aí eu não tenho ar livre, eu moro no apartamento. Abra as janelas do seu apartamento, né? A única coisa que tem que ficar fechada é a porta do quarto de quem estiver com sintomas respiratórios. Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês e gostaria que, se vocês estiverem gostando desse vídeo, que vocês entrem no YouTube, dê o seu like ou não, né? Mas se não der não, né? Explique pra gente porque vocês não estão gostando, né? As informações não estão sendo relevantes, o que está acontecendo. A gente procura aí, e o que vocês gostariam de ouvir, isso pra gente é muito importante. Esses vídeos estão sendo enviados, né? E até as pessoas estão de outros países estão escutando um pouquinho a gente, porque é pessoas do Brasil que moram fora, né? E aí a dúvida de um geralmente é a dúvida da maioria. Então, contamos com vocês numa próxima edição. Muito obrigada e boa semana para todo mundo.